Césio 137. A ciência nacional e internacional nos visita, nos examina, leva o nosso sangue, mede nossas taxas, fala nossos nomes e não devolve o carinho, o afeto e o respeito que ainda temos pela falida saúde pública. Goiânia se tornou um laboratório humano. No dia 1º de outubro de 1987, os brasileiros tomaram conhecimento de um acidente radioativo ocorrido na cidade de Goiânia, estado de Goiás, através dos jornais. Um aparelho de radioterapia em desuso tinha sido levado no dia 13 de setembro por 2 catadores de papel de um prédio abandonado e 6 dias depois vendido a um ferro velho. O acidente não teria sido tão trágico se a fonte de Césio 137, um cilindro metálico de 3,6 cm de diâmetro por 3 cm de altura contida no aparelho, não tivesse sido violada. No interior do cilindro havia pó de cloreto de césio espartilhado juntamente com aglutinantes e a atividade da fonte. Na época, a violação era de 1.375 curies. O metal alcalino césio está localizado na família 1A na classificação periódica dos elementos. Trata-se de um elemento químico representado pela sigla CS, apresentando um número atômico igual a 55, o que indica que ele apresenta em seu núcleo 55 prótons e 55 nêutrons. Entretanto, em relação ao número de nêutrons existentes no seu núcleo, é necessário que saibamos qual é o número de massa de cada átomo do césio. O césio, assim como vários outros elementos químicos, pode apresentar átomos diferentes. Porém, essas diferenças estão relacionadas apenas ao número de nêutrons em seu núcleo, sendo esses átomos chamados isótopos. Assim, isótopos são os átomos de um mesmo elemento químico que apresentam o mesmo número de prótons e número de nêutrons diferentes. No caso do césio, existem vários isótopos, números de massas variadas de 129 a 137. Veja alguns exemplos deles. Cé-133, utilizado na construção de relógios atômicos e é o único isótopo natural do césio. Cé-134 e 135, utilizado para determinar a quantidade de césio produzida em uma indústria nuclear. Cé-137, utilizado em equipamentos de radioterapia. Leide das Neves Ferreira. São mostradas inúmeras áreas de placas hemorrágicas e manchas através de toda a musculatura do intestino. Os órgãos internos foram muito congestionados pelas partes hemorrágicas. O pulmão e o coração foram os órgãos mais afetados pela difusão hemorrágica, apresentando flacidez na sua consistência. O lúmen do estômago e do intestino contém material hemorrágico com envolvimento da mucosa. A pelvis renal também apresentava hemorragia. Bem, a radiação a nível celular, quando falamos, nós envolvemos principalmente o núcleo da célula. No núcleo da célula nós temos o material genético, o DNA, e nós vamos ter a radiação que vai alterar principalmente na quebra das pontes de hidrogênio que unem as bases nitrogenadas. Essa alteração das ligações de bases nitrogenadas provoca uma mutação. Essa mutação ocorre principalmente em 2 células, 2 tipos celulares. Primeiramente, as que são mais suscetíveis a essa radiação são as células reprodutoras, os gametas masculinos ou femininos. Esses gametas, sofrendo esse tipo de mutação e radiação, pode provocar no indivíduo uma infertilidade. Os outros tipos celulares que sofrem com essa radiação são as células hematopoéticas, as células sanguíneas. E esse tipo de mutação causada no DNA das células sanguíneas podem provocar uma anemia e uma possível leucemia. As atitudes feitas no passado resplandecerá as consequências futuras.